Bom dia. Vamos então resolver aqui a atividade de história, né? Vamos corrigir a atividade de história na página 75. Tá legal? Vamos lá, abra um livro aí, por favor. Então começa assim. Primeira questão. A antiga hospedaria dos imigrantes foi fechada. Atualmente o prédio abriga o Museu da Imigração. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Atuando como ponto de encontro de diversas comunidades de imigrantes, as origens do atual museu remontam a 1887, ano em que foi fundada a Hospedaria dos Imigrantes. Ao longo de seus 91 anos de atividade, a hospedaria, que foi fechada em 1978, recebeu cerca de 2,5 milhões de pessoas de mais de 70 nacionalidades. As histórias desses trabalhadores continuam vivas, preservadas nos depoimentos, fotos, documentos e jornais, que compõem o grande acervo do Museu da Imigração. Certo? Está aqui onde foi extraído esse texto, né, nesse site aqui, certo? Qualquer coisa que você quiser ver lá o texto na íntegra, completo, é só acessar esse endereço aqui. Então aqui está falando sobre o quê? Sobre a hospedaria, né? Que hoje é o quê? É um museu, certo? Onde guarda todas as informações, todas as fotos, documentos, tudo que seja relacionado a imigrantes está lá nesse museu. Então, letra A. De acordo com o texto, quantas pessoas passaram pela hospedaria dos imigrantes? Volta no texto aí, né? Creio que você já deve ter feito essa atividade e já deve ter a resposta. Então, cerca de 2,5 milhões de pessoas, certo? De quantas nacionalidades diferentes eram essas pessoas, né? De quantos lugares diferentes? De quantos países que já vieram para cá? 70 nacionalidades, ou seja, 70 países, né, que se deslocaram para o Brasil. Como a história desses imigrantes ficam preservadas no Museu da Imigração? Aí ele quer o quê? Para sublinhar a resposta no texto. Então não é para escrever aí, é apenas para quê? Para passar um traço embaixo, né, da informação. Então, como a história desses imigrantes ficam preservadas no Museu da Imigração? Então está lá no texto. Elas ficam preservadas aonde? Nos depoimentos, fotos, documentos e jornais, que compõem o grande acervo do Museu da Imigração. Ok? Aí está dizendo na letra D para você conversar com seus colegas, né? Para vocês formularem uma ideia, certo? Então vamos imaginar que nós estamos virtualmente fazendo isso, tá legal? E aí a pergunta é, qual é a importância do Museu da Imigração? Qual é a importância desse museu? Para que ele existe, certo? Para o quê? Para preservar muitos documentos sobre a vinda dos imigrantes para o Brasil, mantendo assim o quê? Vivas, né? Entre aspas, as memórias dessas pessoas. Então, graças à preservação desses documentos, podemos conhecer mais sobre a história do nosso país. Então, se não tivesse esse museu, a gente não teria agora no livro de história uma noção de quando eles chegaram, como foi que eles vieram, certo? Por que eles vieram para cá, para o Brasil, certo? Qual foi a necessidade do Brasil chamar esses imigrantes para cá e quantos ficaram aqui, quantos enraizaram, né, a vida deles aqui, a descendência. Então a gente não teria essa noção se não tivesse esse museu aí mantendo essas informações dos imigrantes, ok? Então, gente, aí a imagem do Museu da Imigração, certo? Fica lá em São Paulo. Muito bonito, né? Isso aqui, gente, era a antiga hospedaria, ou seja, era onde os imigrantes ficavam. Hoje, claro, totalmente reformado, né? E aí é um museu agora para visitação. Então você chega lá, você tem um grande acervo, certo? De informações, de imagens, até creio eu que instrumentos que o pessoal usava naquela época, né?
prato, colher, esse tipo de coisa assim que os imigrantes usavam. Roupas devem ter algum protótipo, né? Não é a roupa que estava do passado até hoje, não tem como. Uma relíquia, certo? Então, esse museu ele fica lá para visitação, para que a gente conheça mais a nossa história de forma mais prática, ok? Espero que vocês tenham acertado a atividade, tá? Até a próxima. Beijos!